Fala galera, bora para mais uma aula. Hoje uma aula super interessante sobre a vascularização venosa do sistema nervoso central ou vascularização venosa do cérebro, né? E é muito importante vocês prestarem atenção nessa aula, porque para entender, né, como que vai ser a drenagem venosa do sistema cerebral. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam sobre isso é o seguinte: as veias cerebrais, elas não acompanham as artérias. Então, o sistema venoso, ele é um pouco separado do sistema arterial, né? E elas drenam para estruturas que são chamadas de seios. Então, eu tenho pregas de dura mater, né, que eu vou ter tipo uma lâmina visceral e uma parietal, e essas pregas de dura mater são chamadas de seios. E as veias cerebrais superiores, veias cerebrais médias, elas vão drenar para esses seios de dura mater. Então a gente tem que entender e aprender a estrutura desses seios da dura mater, né? Então, né, eu vou ter as veias drenando diretamente para esses seios. E uma coisa interessante é que a parede dessas veias, elas não vão ter músculo liso. O fluxo sanguíneo venoso, ele vai se dar por aspiração cardíaca, porque o coração ele faz uma pressão negativa, isso puxa o sangue, então essa drenagem é por aspiração cardíaca. Por força da gravidade, né, a cabeça, geralmente quando a gente está em pé, ela já manda o sangue direto para baixo. E também pela pulsação arterial, né? Então, você não tem como fazer vasoconstrição nesses seios. Por quê? A dura mater, ela é rígida, né? Então, não tem como eu fazer uma vasoconstrição ou vasodilatação em dura mater, né? Não faz sentido. Porque justamente o sistema venoso cerebral, ele tem essa estrutura rígida, né? E quais são esses seios de dura mater? Aqui eu vou ter o seio sagital superior. Ele começa fino e ele vai engrossando conforme vai ganhando a calota craniana. Então, né, o seio sagital superior, eu vou ter o seio sagital inferior. Então, seio superior, seio inferior. E aqui eu vou ter uma prega de duramata que é chamada de foice do cérebro. Ela parece uma foice, como se o cabo estivesse aqui e a foice aqui, né? Então, seio sagital superior, seio sagital inferior. Do seio sagital superior, ele vai se juntar com uma veia que a gente vai ver e formar o seio reto. E esses seio sagital superior e esse seio reto, eles vão desembocar na confluência dos seios, né? Que eu vou ter aqui o sagital superior, os seios transverso e o seio occipital, né? Que aí vai terminar meio que os seios, né? Que aí eu vou ter aqui o seio transverso, o seio sigmoide, e aí vai dar, desembocar na veia jugular interna. Mas a gente vai ver isso com calma, né? Isso aqui é só para uma introdução. Então vamos lá. Sistema venoso superficial. A gente divide o sistema venoso cerebral em sistema superficial e sistema profundo. Então, aqui, na fase superficial, eu vou ter as veias cerebrais superiores, que são todas essas aqui. As veias, como são muitas, geralmente não tem como dar nome para elas. Então, eu vou chamar de veia cerebral superior, veia cerebral média, veia cerebral inferior, né? As veias cerebrais superiores vão drenar para o seio sagital superior. Então, aqui, ó, as superiores drenam para o seio sagital superior. E a veia cerebral média, ela consegue, que é essa daqui, é a veia cerebral média, que ela está logo em cima do sulco silviano, né, da fissura silviana, do sulco lateral. A veia cerebral média, ela tem uma veia anastomótica com o seio sagital superior. Essa veia anastomótica é chamada de veia de Trolar, né, que é essa veia que é entre a veia cerebral média e o seio sagital superior, né? Então, eu tenho aqui a veia de Trolar que conecta a cerebral média com o seio sagital superior, e eu tenho também uma outra veia anastomótica, que é a veia anastomótica inferior, que ela vai conectar a veia cerebral média não com o seio sagital superior, mas com o seio transverso, né?
que a veia anastomótica, ou veia de Labé, conecta a cerebral média com o seio transverso. Então, eu tenho conexões entre as veias, né? A veia cerebral média, ela se conecta com o seio superior e com o seio transverso, por duas anastomoses. Uma de trolar, então a de trolar, ela vai para cima, então quem trola, né, vai fazer anastomose para cima, e quem lambe, né, a veia de Labé, vai fazer anastomose para baixo, para o seio transverso. Então, eu tenho a veia anastomótica superior, ou de trolar, e a veia anastomótica inferior. Por que essas veias são importantes? Se eu tiver alguma obstrução de fluxo, né? Então, eu consigo direcionar o fluxo para o seio sagital superior ou para o seio transverso. Beleza. E o sistema venoso profundo? O sistema venoso profundo, ele vai ter várias veias importantes, né? E aqui eu estou falando da drenagem do corpo caloso, do diencéfalo, do tálamo, do epitálamo, do hipotálamo. Basicamente, eu tenho que conhecer 4 veias. Essas estruturas, elas vão ser drenadas pelas chamadas veias cerebrais internas. E eu vou ter uma outra veia, que é chamada veia basal de Rosenthal. As veias cerebrais internas mais a veia basal de Rosenthal vão originar uma veia que é a veia cerebral magna, ou veia de Galeno. Essa veia de Galeno que é a nossa veia importante, que ela é composta, né, pela união das cerebrais internas mais a veia basal de Rosenthal, que vão drenar para a veia cerebral magna, ou veia de Galeno, e a veia cerebral magna, ela vai se juntar com o seio sagital inferior para formar o seio reto. É essa imagem aqui, ó. Eu tenho as veias cerebrais internas formando a veia cerebral magna. A veia cerebral magna, ou de Galeno, se junta com o seio sagital inferior para formar o seio reto. E o seio reto desemboca na confluência dos seios. Então, o circuito interno, né, venoso, ele está relacionado com as veias cerebrais internas, mais a de Rosenthal, se ligando para formar de Galeno, que é a veia magna, cerebral magna, a magna se juntando com o seio sagital inferior para formar o seio reto e desembocar na confluência dos seios. E aqui, mais uma foto mostrando esses seios da dura mater. Então, aqui o sagital superior, que vai pegar a drenagem das veias cerebrais superiores, sagital inferior, aqui a veia cerebral magna, que é a junção das internas com a veia de Rosenthal, né, que origina o seio reto na confluência dos seios. Aqui, mais uma imagem, né, para isso ficar bem claro, né? Então, aqui o seio sagital superior, seio reto, né, seio transverso, e o seio reto é formado pelo seio sagital inferior mais a veia de Galeno, que é a veia cerebral magna. E também eu tenho um seio, que ele é o seio cavernoso, que ele é muito importante na drenagem interior do cérebro. Lá atrás, eu mostrei para vocês uma veia cerebral média, que é a veia que fica em cima da fissura silviana. Essa veia cerebral média, ela não drena para o seio sagital superior. Ela vai drenar para o seio cavernoso, né? Que é esse seio que eu vou ter aqui na parte mais interior do cérebro. E quais são as estruturas que drenam para o seio cavernoso? Eu tenho aqui um seio esfenoparietal, que drena para o seio cavernoso. Eu vou ter a veia cerebral média e o seio cavernoso, ele vai se conectar e vai drenar para qual seio? Para os seios petrosos. Então, o sangue sai do seio cavernoso e vai pelos seios petrosos até o seio transverso. Porque o seio cavernoso, ele não vai para a confluência dos seios. Ele manda veias que vão desembocar aqui nos seios transversos e vão mandar o sangue, né, lá pro... Vão mandar o sangue para a veia jugular interna, né, pelos seios petrosos.
Então, o seio importante, que vai drenar a parte lateral e inferior do encéfalo. Então, o seio sagital superior drena a parte superior. O seio cavernoso, ele drena a parte lateral e a parte inferior do encéfalo. Então, ele vai drenar o seio esfenoparietal, né? E a veia cerebral média, né? E o sangue, ele sai do seio transverso e ele vai para o seio petroso superior e seio petroso inferior, desembocando aqui, ó, o petroso inferior no seio sigmoide e o petroso superior aqui, ó, no seio transverso. E se eu abrir o seio cavernoso, eu vou ter essa estrutura aqui, ó. Essa parte em azul é o seio cavernoso, né? Que é onde eu vou ter sangue venoso. Essa aqui do meio é a artéria carótida interna. E eu tenho aqui alguns nervos cranianos, né? Que são muito importantes. Eu tenho o oculomotor, mais em cima, e o troclear. E eu tenho o oftálmico e o maxilar, junto com o abducente. Próximo da carótida está o abducente. Aqui, nas margens do seio cavernoso, eu tenho o oculomotor e o troclear. E aqui, os ramos do trigêmeo, que eu vou ter o oftálmico e o maxilar. E aí, por que esses nervos eles são importantes? Porque se eu tiver um aneurisma de carótida interna nesse ponto, que é uma dilatação da carótida, ela pode comprimir o nervo abducente. Se comprimir o abducente, a pessoa para de fazer a abdução do olho. Então, já mostra algum problema no seio cavernoso. E se eu tiver, né, algum problema que consiga comprimir o oculomotor e o troclear? A pessoa perde a função do oculomotor, que é a movimentação ocular, e do troclear, que é aquela visão, né, que é na diagonal e para baixo, né? Importante. E o nervo trigêmeo, a parte que passa por aqui é a parte sensitiva. Então pode haver alteração da sensibilidade da cabeça, né? Então, o seio cavernoso, ele é de extrema importância justamente porque aqui passa a artéria carótida interna, né? E isso daí é... E também as estruturas nervosas, que são os nervos oculomotor, troclear, abducente e 2 ramos do trigêmeo, né? Existe também uma doença que é chamada de fístula arteriovenosa, que acontece no seio cavernoso. Uma fístula é a conexão entre uma artéria e uma veia. O seio cavernoso, ele drena aqui da região do olho. Então, ele faz a drenagem da região venosa do olho. Quando eu tenho uma fístula arteriovenosa, essas artérias começam a fazer com que essas veias fiquem com uma pressão muito alta. Isso aumenta muito a pressão nos olhos. Então a pessoa fica com uma chamada quelose, com o olho grande, vermelho, como se o olho fosse estourar. Por quê? A drenagem venosa do olho drena para o seio cavernoso. Aqui está o olho, né? Então a drenagem venosa das veias oftálmicas vão drenar para o seio cavernoso, certo? Quando eu tenho uma fístula entre a artéria carótida interna e o seio cavernoso, eu vou ter aqui o seio vai ficar todo preenchido por sangue arterial em alta pressão. Isso aumenta muito a pressão do olho. Então o olho começa a sair para fora e começa a ficar vermelho, a chamada quelose, né? Que acontece por causa de uma fístula entre essa artéria carótida interna e o seio cavernoso. E o final da minha circulação é a veia jugular interna, porque eu tenho aqui o seio sagital superior, a confluência dos seios, o seio reto, seio sigmoide, que vai desembocar no seio transverso. Do seio transverso vai vir o seio sigmoide, né, seio sigmoide, originando a veia jugular interna. Então, seio transverso, sigmoide, veia jugular interna. A veia jugular interna é ela que vai pegar toda a drenagem do cérebro e levar de volta para o coração, né? E agora, vamos lá para a gente estudar um pouquinho de uma forma um pouco mais prática essas veias. Então aqui eu tenho as veias cerebrais superiores e o seio sagital superior. Então o seio sagital nada mais é do que uma prega de dura mater, né? Então seio sagital superior, veias cerebrais superiores.
Aqui, a veia cerebral média. E a veia cerebral média, ela tem duas veias intercomunicantes, ou veias anastomóticas. Eu tenho a veia de Trolar, que é essa daqui, que sai da cerebral média e vai lá no seio superior, veia anastomótica de Trolar. E eu tenho a veia de Labé, que sai da veia cerebral média e vai lá para a inferior, veia anastomótica de Labé. Aqui, no final do seio sagital superior, eu vou ter uma região onde eu tenho a confluência dos seios, em que eu vou ter seio sagital superior, os dois seios transversos, o seio occipital e também eu vou ter o seio reto. Vou tirar essa foice. Vou tirar isso aqui. Vou ter aqui também o seio reto, né? O seio reto, ele é formado por quais veias? Pelo seio sagital inferior e também pela veia de Galeno, né? Pela veia cerebral magna, que é formada pela veia basal de Rosenthal, né? E pelas veias cerebrais internas, que estão aqui para dentro, né? Veias cerebrais internas mais a veia de Rosenthal. Forma o seio reto, confluência dos seios, né? Entre o seio sagital, seio reto, seio occipital, né? E os seios transversos. E aqui, os seios transversos, ó, eles drenam para o seio sigmoide e do seio sigmoide vai para a veia jugular interna. E aqui, né, na parte do centro e da parte, né, mais inferior, eu vou ter o que a gente chama de seio cavernoso, né? O seio cavernoso, ele vai drenar a parte inferior e lateral do cérebro, né? Então aqui a veia cerebral média se unindo ao seio cavernoso, né, para drenar essa parte. E aqui é mais difícil de eu mostrar, né, as conexões do seio cavernoso. Mas o seio cavernoso, ele vai drenar para quais veias? Ele vai drenar ele drena para os seios petrosos. Então o sangue, ele vai para o seio cavernoso, do seio cavernoso, ele vai para o seio petroso superior e petroso inferior para o seio transverso e sigmoide, né? Então aqui, ó o seio petroso inferior, já está descendo no seio sigmoide, né? E o seio petroso superior também, né? Tanto o superior quanto o inferior, eles desembocam no seio sigmoide. Então o seio cavernoso drena a parte medial e inferior do cérebro e, drenando a parte medial e inferior, eles mandam sangue para o seio sigmoide pelos seios petrosos superior e seio petrosos inferior, né? E assim, pessoal, a gente termina a nossa aula por hoje, né? É claro que é importante estudar a teoria, ir nas aulas, né? Pegar essas estruturas, né? Porque é muito importante treinar esse conhecimento, já que ele é um pouco mais complexo. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Valeu!